Faz hoje precisamente um ano que Bruno de Carvalho entrou por esta porta na qualidade de 42º Presidente do Sporting. Na entrevista que vai-se acompanhar já de seguida, é esse ano que nós vamos passar em revista. A minha primeira pergunta é simples. Um ano de decisões, qual foi a mais difícil? Ou se quiser, qual foi a mais fácil? A mais difícil neste ano todo, se calhar, foi fora deste ano, foi antes, que foi decidir candidatar-me e ter a noção do que é que isso iria introduzir na minha vida. De resto, não houve grandes decisões difíceis. Uma grande alteração na sua vida, seguramente. Sim, claro. E o cumprir de um sonho? Sem dúvida nenhuma. Ora, é deste sonho que nós também vamos falar, já a seguir, não pode perder. Vamos ficar com Bruno de Carvalho à conversa para passarmos em revista os principais temas deste ano de presidência do 42º Presidente do Sporting Clube de Portugal. Boa noite, Bruno Carvalho. Antes de mais, muito obrigado por nos receber nesta sua casa. Há um ano entrou aqui no estádio de Alvalade. O clube estava falido, completamente falido. Aliás, diziam que mesmo estava à beira da bancarrota. Desportivamente foi o pior ano de sempre do Sporting. Sente-se que é o salvador do Sporting? Ou que foi o salvador do Sporting? Não tenho esses sentimentos próprios de salvação. Acho que fizemos um bom trabalho para aquilo que era a situação que se vivia no Sporting, mas continuamos todos muito conscientes que há muito trabalho ainda para realizar e que apenas fizemos aquilo que nos propusemos, as pessoas acreditaram em nós e foi só isso que nós fizemos. Não houve nenhum poder sobre-humano, nem nenhum Messias que aterrou no Sporting, por isso simplesmente acreditaram e, como eu disse no dia em que fui empossado, íamos corresponder com essa confiança, com um sentido de responsabilidade grande, e é isso que temos feito. Não se lembra qual foi o primeiro papel que assinou aqui no Sporting? O primeiro papel que assinei o Sporting foi a necessidade que houve de pagamento por questões de licenciamento. Foi a prenda que eu tinha reservado para o início de mandato aqui no Sporting Clube Portugal. Quando chegou, o clube estava mesmo à beira da bancarrota? Havia dinheiro para pagar ordenados? Ou não havia dinheiro sequer para pagar ordenados? E quando já agora, introduzindo mais questões nesta minha intervenção, e que depois quando chegou aos bancos, o que é que teve que dizer aos bancos? Não havia de facto, não havia dinheiro absolutamente nenhum, nem para pagar os ordenados, nem para pagar as questões que eram importantíssimas para o licenciamento. Aquilo que se teve que fazer foi iniciar o processo de reestruturação. Era quase inevitável. E foi imediato, chegou, teve que trabalhar nesse projeto imediatamente. Logo, era inevitável que quem chegasse ao Sporting tinha que trabalhar nesse dossiê. Não era inevitável o resultado final. Qual era a dívida do Sporting na altura e qual é a dívida do Sporting neste momento? Tenho aqui um mapa, tínhamos em março de 2013 uma dívida total de 354 milhões, cerca de 354 milhões, e aquilo que se pretende e que vamos conseguir é que seja uma dívida cerca de 235 milhões após a reestruturação financeira. O que é que negociou com a banca? Alargar os prazos de pagamento? Conseguiu algum perdão de dívida? Não, isso não existe perdão. Portanto, conseguiu alargamentos de pagamentos? Conseguimos novas condições, alargamento de pagamentos, há uma conversão de parte de dívida em VMOCs. E depois aquilo que foi muito importante e que foi a base do nosso trabalho e que nunca tinha sido feito nem pensado em termos de Sporting foi garantir a sustentabilidade não só da SAD, mas também do clube. Isso foi algo que era completamente diferente daquilo que estavam à espera, porque são duas realidades perfeitamente distintas, independentemente de estarem unidas pelo próprio nome, mas para nós foi completamente uma condição vital para que as negociações continuassem, que se conseguisse
algo que tivesse em previsão os dois, o clube e a SAD. Falou nessa garantia que conseguiu junto da banca. A questão é como é que conseguiu convencer os bancos, ou que argumentos teve, que contrapartidas deu para garantir essa sustentabilidade de todo o grupo e não só da SAD? Aquilo que nós fizemos foi pegar no que era o nosso programa, o que eram as nossas ideias para o clube e transformá-las num plano financeiro. Isso foi o que complicou no início as negociações. Como assim? Porque nós chegámos ao Sporting e já tínhamos dois cenários em cima da mesa. Havia um cenário PER, que para nosso espanto tinha sido equacionado pelo próprio Sporting, e havia um cenário de uma reestruturação que tinha por base uma série de coisas que nós não aceitaríamos. O acabar com as modalidades, porque era uma forma de tornar o clube operacionalmente equilibrado, menos o futsal, que passaria para a SAD. A perda da maioria na SAD era uma realidade. O Sporting continuava devedor à SAD, que era algo que já se mantinha há muitos anos. Portanto, havia uma série de indicadores que nós não considerámos, primeiro, que cumpririam aquilo que era o nosso modelo de gestão e o nosso projeto, e em segundo lugar, que não eram de todo adaptados à realidade que iríamos viver. Aqui estou a falar Portugal e os clubes. E esse foi o primeiro ponto. E essa foi a grande diferença. Talvez houvesse pessoas que aceitassem um dos caminhos, porque já estavam todos feitos e preparados, e nós, aquilo que fizemos foi fazer um plano financeiro perfeitamente adaptado àquilo que eram as nossas crenças. Mas teve que convencer os bancos para aceitar esse novo plano financeiro. Como é óbvio. E foi difícil, teve que dar alguns murros na mesa. Não era fácil, porque não havia uma relação de confiança de parte a parte. Por isso as negociações não devem ter sido nada, mas nada fácil. Não, porque não havia essa relação de confiança de parte a parte. E isso não é fácil. Não ajuda na altura de conversar. Quando se começa a conversar e não há confiança de parte a parte, não é nada fácil. E sobretudo quando se começa logo por uma terceira via que nunca sequer tinha sido equacionada em termos de plano de negociação. Achava que os bancos, quando chega à presidência, achava que os bancos confiavam em si, no seu projeto. Teve que embate de confiança que teve quando chegou. É isso que eu estou a dizer, não havia confiança de parte a parte. Sentiu desconfiança deles? Como é lógico, de parte a parte. Não partiríamos dessa posição, porque seria uma hipocrisia dizer que chegámos e que toda a gente confiava em toda a gente, porque não é verdade. Nós olhávamos com preocupação para os parceiros financeiros, e os parceiros financeiros olhavam com preocupação para aquilo que era o novo presidente do Sporting e a sua direção. Mas a partir daí tivemos que ir conversando, ir trabalhando em conjunto. As pessoas perceberam a solidez do projeto, porque um projeto não é apenas, e disse isto várias vezes, não é apenas fazer um Excel, não é apenas escrever uma série de frases bonitas, tem que haver alguma sustentação. E houveram muitas reuniões, muitas conversas, e as pessoas acabaram por perceber que havia um fio condutor em todo o projeto, que o projeto realmente era algo que podia ser confiável e que fazia sentido. Porque, por vezes, nós queremos passar as nossas mensagens nas campanhas eleitorais e é 1 hora, não são 20, porque não conseguimos explicar as coisas todas que queremos, até porque há coisas depois também muito técnicas. Mas foi crescendo, em primeiro lugar, respeito, e depois é que veio a confiança. Mas começou a haver uma relação de respeito, já não foi mal. E às vezes as conversas mesmo difíceis... Creio que, pelas notícias que vemos, que a relação entre o Sporting e a banca é uma relação estável, neste momento, onde houve essa confiança, onde entrou na equação essa confiança. Mas todos os meses, quanto é que o Bruno Carvalho passa de cheque aos bancos de juros da dívida? Não, nós temos uma... Vou dizer de outra forma, que é muito mais simples. Em primeiro lugar, explicar isto. Começa por uma relação de não confiança, passa por uma relação de respeito
e quando se percebe que as pessoas sabem do que estão a falar, começa a crescer uma relação de respeito. Com esse respeito vem o início de confiança e depois é o trabalho que é feito que traz, neste momento, o relacionamento que há, que é um relacionamento perfeitamente normal e bom, entre aquilo que são parceiros. Porque, no fundo, somos parceiros e, neste momento, pode-se dizer que existe uma relação de confiança, porque há um modelo de gestão que está mais do que comprovado e que, infelizmente, não era fácil de ser entendido, até porque a maioria dos expertos da matéria diziam que o meu modelo estava totalmente errado, que era impossível, que era tudo uma demagogia, e chegamos ao final de um ano e verificámos que não é nada assim. É lógico que nós temos uma redução substancial daquilo que é o serviço da dívida, porque em março de 2013 nós tínhamos uma situação de dívida a bancos de 268 milhões, a seguir à reestruturação vamos ter de cerca de 175 milhões. Portanto, logo aqui há uma descida muito grande daquilo que é o serviço da dívida. Portanto, o custo mensal da dívida, digamos assim, desceu substancialmente devido não só a este processo negociado, mas também à própria atividade que temos tido, que tem reduzido bastante aquilo que são os custos e que tem trazido alguns proveitos que, infelizmente, no Sporting já não eram muito comuns, com vendas de jogadores e vendas com valores já aceitáveis. Porque foi obrigado, de facto, a cortar, e essa reestruturação também foi uma das suas primeiras batalhas, essa reestruturação interna, porque os jogadores é a parte mais visível, mas houve cortes em todo o grupo Sporting. Obviamente, nos jogadores era fundamental e foi um dos seus primeiros cavalos de batalha o reduzir e criar tetos de massa salarial para o plantel principal. Só explicar isto, porque eu não tenho medo de assumir aquilo que faço. Nós não fomos minimamente obrigados. Aquilo que se passa, independentemente se o Sporting tivesse muito dinheiro ou não e tivesse um processo de negociação a decorrer, este era o projeto que nós acreditamos para o futebol e o plano foi feito pelo Sporting Clube Portugal. Portanto, é algo que nós, Sporting, nos obrigamos a nós próprios perante aquilo que nós acreditamos que é o futuro do futebol português e que acreditávamos também que não iria haver grandes consequências. Portanto, houve também na sua ideia a mudança de paradigma de gestão do Sporting. Não tenho dúvida nenhuma, porque... Tivesse o Sporting dinheiro ou não tivesse dinheiro, tenho dúvida. Portanto, mudava o paradigma apostando. Portanto, a sua ideia principal era apostar na formação. Não alteraria nada daquilo que foi feito. Mas mesmo assim, essa alteração de paradigma tem uma vantagem grande, é que de 40 e tal milhões que tinha que gastar todos os anos com o futebol, agora está agachado a 16. É lógico. São estes os números, não são, Bruno Carvalho? Só para também não estar a... Sim, para não estarmos aqui também. Absolutamente. Até porque nós temos tido cuidado muito grande de ir transmitindo aos sportinguistas os valores. Em junho, estamos a falar de custos com o pessoal da SAD. Em junho de 2012 estávamos a falar em 42 milhões e meio. E agora? Em junho de 2013, 41 milhões e 300 e neste momento, para junho de 2014, será qualquer coisa cerca de 25 milhões. 25 milhões. E esses 25 milhões serão para manter no próximo ano ou terá uma tendência para aumentar o orçamento para a SAD do Sporting? Nós não temos tendência nenhuma, porque a tendência vai demonstrar que os outros clubes vão ter que acompanhar. Portanto, não conta gastar mais dinheiro para o próximo ano? Não. Quando aí chegarmos, o Sporting já vai estar mais bem preparado que os restantes, porque já tem feito aquilo que é Portanto, acha que a concorrência direta vai usar um novo modelo de gestão do Sporting, portanto, poupar muito mais, e o Sporting para o ano, mesmo que entre na Liga dos Campeões, não... O modelo de gestão do Sporting não é só poupar, é conseguir algo que se aprende na gestão, que é fazer muito melhor com menos recursos. Claro, quer títulos. Com menos dinheiro. Que era aquilo que se dizia que não se podia fazer. E o Bruno Carvalho acredita piamente que vai conseguir fazer. Já passou um ano, está mais do que provado que se consegue. Mas com 25 milhões. Sim, senhor. Portanto, para além da conquista do espaço do Sporting a nível interno, o Sporting será claramente sempre um interno candidato a ganhar títulos em Portugal, desde a Liga, à Taça de Portugal, à Taça da Liga, etc. Tem também aspirações internacionais. Claro. E acha que com esses 25 milhões o Sporting poderá fazer uma boa campanha, por exemplo, na Liga dos Campeões?
quando nós estivemos a fazer a entrevista do segundo ano, Sim, mas eu creio espero que o modelo esteja comprovado. Mas eu creio que o Bruno Carvalho tem essa visão estratégica também, neste momento, como é óbvio. Com certeza absolutamente, não vamos fazer nenhuma alteração. Portanto, 25 milhões este ano, 25 milhões para a próxima época. Claro. E, portanto, aquilo que os sócios, nesta altura, aqueles que estão a ouvir esta parte mais dura da entrevista dos números, mas que gostam mais do futebol, portanto, mesmo que o Sporting, e já com o segundo lugar praticamente garantido, para o ano uma campanha na Liga dos Campeões, eles não vão dizer vamos cair em tentação de novos reforços ou a equipa precisa de reforços para fazer uma boa figura na Liga dos Campeões. Ninguém diz que não haverá novos reforços. O que eu estou a dizer é que o orçamento não vai ser alterado. Nem se tiver uma venda absolutamente extraordinária no defesa. Disse há bocado que eu não alteraria nada desta política se o Sporting tivesse muito dinheiro. E já agora, conta com receitas extraordinárias no verão. Vender, por exemplo, alguma das joias da coroa do Sporting. O Sporting não tem necessidade de vender Não tem absolutamente mesmo ninguém para cumprir aquilo que é o seu plano financeiro. Não, nenhuma mesmo. Tem os recursos necessários para voltar aos 25 milhões sem nenhum problema. Claro. E como é que consegue esse dinheiro? Para televisão? Já está tudo mais do que negociado. Temos as receitas próprias e temos tudo aquilo que foi negociado e que foi apresentado aos sócios e aprovado em Assembleia Geral. Havendo essa receita extraordinária, o que é que vai fazer a esse dinheiro? Se houver essa receita extraordinária, há uma série de coisas que o Sporting necessita de fazer, que não tem, uma série de investimentos que tem que se fazer nas nossas instalações. Há uma panóplia de coisas importantíssimas que o Sporting tem que fazer e tem que alterar internamente. Mas investir e não gastar, não é? Na sua lógica. Não, sem dúvida. O raciocínio é sempre de investimento e nós este ano comprovamos que não vale a pena continuar-se a apelidar da equipa dos tostões, porque a realidade é a equipa adaptada àquilo que vai ser o futuro próximo do futebol português. E em breve vamos ver se tínhamos razão ou não, porque também na gestão temos que ter feelings e temos que traçar metas por aquilo que acreditamos. E é isso que o Sporting acredita totalmente. Portanto, aquilo que diz em relação aos seus rivais de uma forma sublime é que eles vivem acima das possibilidades? E espero que o façam durante muitos e bons anos. Mas não terá vantagens para eles a médio prazo, ganhando coisa que o Sporting o Sporting não acontece há muito tempo? Não sei se gastarem acima daquilo que podem lhes dará muitas vitórias, mas o tempo dirá. Mas eu espero que continuem a gastar muitos e bons anos. Depois vai ser muito mais difícil recuperar e o Sporting cá estará para aproveitar essa época, se tiver a competência suficiente para o fazer. Mas se o despesismo não fosse algo que as instituições querem mesmo combater, não fazia sentido a própria UEFA ter avançado para o fair play financeiro. Ou seja, há aqui um desvirtuar do jogo, a partir do momento em que há uns que gastam muito e gastam o que não têm, não é? O fair play financeiro, seja como for, não impede gastar mal, porque permite uma série de prejuízos. Eu, quando me candidatei, disse que queria até ao final do mandato ter a nível operacional um clube que não gastava mais do que aquilo que recebia. E fizemos isso num ano. Porque neste momento, a nível operacional, a SAD está equilibrada e o clube está equilibrado. E nenhum dos dois tinha esse equilíbrio quando cheguei ao Sporting, antes pelo contrário. Agora, a nível financeiro é outro panorama, porque há uma dívida para pagar, porque há um passado para fazer face. Isto não quer dizer que o Sporting vai ter sempre lucro. O que quer dizer é que a nível operacional conseguimos num ano aquilo que era suposto fazer em todo o mandato. E isso é muito mais do que o que diz o fair play financeiro. O fair play financeiro, mesmo assim, ainda dá aso para que haja algumas loucuras e eu ficarei muito feliz que a continuem a cometer. Bruno Carvalho, sabe que isto no futebol, ganhar traz uma vantagem genial para quem gera as paixões, para quem gera o dinheiro, portanto, ganhar é sempre uma ajuda substancial. E o Sporting está a fazer uma época fantástica. Aliás, creio que se calhar o Bruno Carvalho no início da temporada nem imaginava que o Sporting pudesse estar tão bem neste momento, se calhar. Digo eu estou a especular. Depende. Se estiver a falar do Bruno Carvalho presidente, apesar do que toda a gente acha, eu era muito ponderado naquilo que era a nossa tarefa, independentemente
de sentir às vezes necessidade de ter intervenções mais calorosas ou menos calorosas. Todos nós temos um papel para cumprir e todos nós temos que seguir estratégias para cumprir o nosso papel. O adepto Bruno Carvalho esperava se calhar ainda estar na Taça da Liga, e podíamos estar de facto, esperava estar na Taça de Portugal e podíamos estar de facto, por isso se calhar gostaria de estar melhor enquanto adepto. Mas a questão que eu lhe ponho assim, é evidente que ganhar é uma coisa fantástica, em qualquer coisa, então no futebol é genial. Voltando um pouco a essa ideia do orçamento dos 25 milhões, por exemplo, vamos pôr aqui um cenário, perde uma dos jogadores que mais tem dado nas vistas este ano, a nível do campeonato interno e também nos campeonatos da Europa. Há muita gente a olhar para uma das joias do Sporting, para o William. Se perde esse jogador, se chega alguém e bate os 45 milhões, creio que é essa a cláusula de rescisão dele, bate os 45 milhões de euros, o Bruno Carvalho terá que vender o jogador. Claro, e nem é preciso perguntar. E tem que vender, não é? Batem à porta. Que o jogador queira. Claro, óbvio. Claro. Se o jogador estiver interessado, passa um cheque, 45 milhões, Bruno Carvalho tem que ceder a essa imposição. Tesouraria, como eu disse. Exatamente, essa imposição do dinheiro. Tem noção que perde um grande jogador. Tem o Sporting, neste momento, dentro dos seus quadros, ou jogadores identificados, por exemplo, para substituir um jogador dessa qualidade, sem ter que investir. Deixe ser isto. Porque eu creio que o William Carvalho não é um jogador muito caro, não é? E digo acreditando claramente no que vou dizer. Em primeiro lugar, a história do William Carvalho, acho que o valor é mais do que evidente. Esta direção percebeu o valor porque muito antes de qualquer pessoa começar a falar do William Carvalho, houve a renovação por mais 5 anos. O William Carvalho está muito satisfeito no Sporting, o Sporting está muito satisfeito de ter o William Carvalho, e o William Carvalho não é propriamente uma temática que nós tenhamos, porque não estamos vendedores, não é essa a nossa questão. Parece-me também que a estratégia dos jornais já foi perfeitamente identificada, porque se nós virmos, porque nós temos que saber ler um bocadinho depois a comunicação social. Para aqueles que se interessam por estas coisas, temos que saber ler. Começou no Manchester United, depois o City já ia subir mais um bocadinho, depois o Chelsea vinha roubar, depois o Inter estava perfeitamente louco, acabou no Mónaco, portanto a cláusula ia ser batida, ponto. Mas depois vem a segunda parte da notícia, porque quem planta as primeiras, planta as segundas, que era especialistas a dizer, não, nem pouco, mais ou menos, o William vale 45. Percebi perfeitamente a mensagem, portanto não estou minimamente preocupado. Agora, já que entramos neste tema, que acho que é um tema que interessa. Mas deixe-me só dizer uma coisa, porque eu acho que interessa de facto. Era o que eu lhe ia dizer. Se me perguntar sobre todos os jogadores, e isto é real, eu neste momento identifico-me totalmente com a equipa do Sporting Clube de Portugal. É uma equipa como um todo, faz exatamente aquilo que eu ambicionava para o Sporting Clube de Portugal. Nós não temos essa teoria, nem eu nunca vou deixar que isso aconteça no Sporting, de grandes vedetismos. Nós temos a completa noção que a primeira coisa que nos dá força e a verdadeira vedeta de tudo isto, e finalmente se conseguimos reposicionar as coisas por forma a que seja assim, é o Sporting Clube de Portugal. Essa é a primeira vedeta. A vedeta de que tudo isto é o Sporting. Não tenha dúvida nenhuma. Tudo o resto é trabalho. E por isso não estamos minimamente preocupados. O Sporting viveu muitos anos onde, e a sua primeira pergunta leva exatamente a esse raciocínio que é muito comum, mas sendo-se o Salvador, aquele jogador não é ele e mais 10, este presidente não é a coisa mais fantástica, aquilo não é o mais fantástico. Neste momento nós funcionamos como uma estrutura, que era coisa que o Sporting nunca devia ter deixado de fazer. Temos a completa noção do valor daquilo que temos nas mãos. O William é um jogador realmente magnífico, mas o Sporting não se faz desta forma. E o Sporting já recuperou, do presidente, já do recuperou William, alguma porcentagem do passe do William Carvalho?
já o conseguiu fazer. Talvez quando os jornais calarem com o assunto seja possível, porque mas ainda não conseguiu. Os investidores também leem jornais. Qual é neste os investidores também leem jornais. Creio que, claro, óbvio, não tenho dúvidas. Mas então veja lá como é que eu consigo recuperar. Então diga-me neste momento qual é que é a porcentagem que o Sporting tem do passe. 60%. Quanto? Desculpe? 60%. E quer recuperar os 100%? Dele vários, gostaria. Aliás, esse é um dos planos iniciais do seu projeto para o Sporting, é recuperar a totalidade. Já fizemos a recuperação de percentagens de passe, alguns na totalidade e alguns parcial, de 28. Num ano já não foi nada mal. Há aqui uma outra questão, que diz que não precisa de vender, que não quer vender. Estávamos a falar concretamente do William Carvalho, independentemente do valor das cláusulas, porque também já explicou que se a cláusula chegar tem que vender. Há aqui uma questão que é depois gerir também o assédio aos jogadores, nomeadamente, por exemplo, o William Carvalho e o Rui Patrício. Esperamos todos nós uma excelente campanha no Campeonato do Mundo. Depois também como é que se gera esse assédio aos jogadores. Mas cuidado, que eu espero que vão mais jogadores do Sporting, portanto, se calhar o assédio... Espera quantos? Já agora? Eu acho que há vários jogadores do Sporting que têm a possibilidade de ir. O Adrian, com certeza absoluta, o André Martins, quiçá também já o Mané. Pode haver muita pessoa. Vive perfeitamente bem com o assédio aos jogadores. Mas é mais difícil manter depois dentro do balneário os jogadores focados quando eles sabem que há clubes europeus, que há grandes emblemas europeus a correr atrás, até porque, independentemente só dos projetos desportivos, há também compensações financeiras para os atletas que são absolutamente diferentes daquela realidade que o Sporting neste momento pode pagar. Os atletas têm uma noção clara que o presidente do Sporting tem uma noção daquilo que é a atualidade e o futuro. E não há dúvida nenhuma que eu encaro a equipa e encaro o Sporting com um raciocínio que isto tem que ser tudo benéfico para todos. Isto tem que ser benéfico para a pessoa enquanto jogador, tem que ser benéfico para o clube, tem que ser benéfico para todos nós que estamos envolvidos nisto. Para nós, nem que seja pelo facto de podermos ganhar e dar alegrias aos sportinguistas. E por isso, muitas vezes os jogadores são tentados a tomar decisões precipitadas pela pressão que sofrem pelos agentes. E isso, de facto, podia ser complicado se eu ligasse algo mais a isso. E não liga. No início, absolutamente nada. No início, aquilo... Quantas propostas não foi fácil. Tanto era por factos que chegavam hoje, é mais por e-mail e tal. Mas já perceberam perfeitamente. Quantas propostas é que já chegaram ao seu gabinete de quem? Para os jogadores do Sporting. Para comprar os jogadores do Sporting? Já chegou alguma coisa em concreto, desde que é presidente do Sporting? Nos últimos já foram vendidos. Está bem, mas desde do Guilherme Carvalho, desde que se tem falado ultimamente do Rui Patrício, chegou alguma coisa concreta? Claro. Já chegaram? Sim. Mas sempre aquém das expectativas de negócio que o Sporting tem? Não, algumas coisas. Ou já chegou alguma realmente tentadora? Sem dúvida, mas nós temos uma vertente que temos que estar preocupados, que é uma vertente económica, mas temos as contas controladas e equilibradas, e depois temos que ter a vertente desportiva. Relembro as quantidades infinitas de entrevistas do selecionador da Argélia sobre a necessidade do Slimani sair do Sporting e ir jogar. E apareceram muitas propostas e bastante tentadoras. Preocupei-me com a primeira vez, que foi quando disse que não. A partir daí já ponho uma gravação e a gravação não tem sentimento nenhum, já não liga. E para outros jogadores, pode contar alguma proposta tentadora que tenha chegado? Não tem necessidade, já se percebeu que o plantel valorizou bastante, que as pessoas gostam do valor dos jogadores do Sporting, isso é muito importante, mas para mim é muito mais importante também os objetivos que tenho desportivos para o Sporting Clube Portugal, por isso nós temos que gerir, mas eu também não peço aos jogadores e aos agentes para gerirem aquilo que é a minha emoção ou aquilo que são as minhas perspectivas de futuro. Portanto, se eles não têm que aturar as minhas emoções e as minhas perspectivas de futuro, eu também tenho que aturar moderadamente o que são as deles. Não? E o Leonardo Jardim? Ele foi também o responsável direto da valorização que o plantel do Sporting teve. Ele está a gostar de ouvir esta parte, seguramente. Quando o Presidente diz que não quer vender, Leonardo Jardim estará a gostar. Claro. E o Leonardo Jardim,
tem mais um ano de contrato. Sim. Mas quer renovar com o treinador do Sporting? Agora isto tem sido uma temática em cima da mesa e nós, o Leonardo já disse isso e eu digo exatamente a mesma coisa. Há tempo, não estamos preocupados com isso, estamos com objetivos. A questão embora não seja uma questão na ordem do dia, até porque o treinador do Sporting tem mais um ano de contrato, a questão, lá está, voltamos à visão estratégica que o presidente do Sporting tem do clube. E é o Leonardo Jardim um treinador com o perfil para se manter mais anos no Sporting? Eu já disse várias vezes que gosto muito de trabalhar com o Leonardo Jardim. Ou isto dos treinadores dos clubes tem a ver com as vitórias? Não. Eu já disse que gosto muito do treinador Leonardo Jardim e que tem sido um prazer muito grande trabalhar com ele. Já o disse várias vezes. Foi a sua primeira escolha? Foi. Não convidou Josualdo Ferreira para continuar? Conte-me tudo. Não. Eu vou dizer uma coisa. Eu acho que nós devemos ter na vida algum respeito por aqueles que nunca nos faltam ao respeito. Já quem falta já é diferente, mas devemos ter algum respeito. Portanto, isso é um assunto que prefiro não falar. Já se falou bastante, já o próprio também disse o que lhe apeteceu. Desejo boa sorte ao Josualdo. Portanto, aquilo que o professor Josualdo disse na entrevista que tinha sido convidado... Não vou responder a isso. Vou dizer que em termos de Leonardo Jardim gosto bastante de trabalhar com ele. É um treinador que tem feito um trabalho muito, muito bom. Qual vai ser o momento, então? É essa a pergunta que eu ia fazer. Qual é para si a altura certa? É no final do campeonato? Sobretudo quando tivemos possibilidade de parar um bocadinho. Até porque temos objetivos, estamos focados naquilo que é o desempenho desportivo, portanto, provavelmente no final da época haveremos de conversar como fazemos tantas vezes. E se acharmos por bem os dois, será uma temática que vamos conversar. Não estamos por aí preocupados, muito menos agora nesta fase do campeonato em que estamos envolvidos por aquilo que são os objetivos que ainda nos podem deixar cumprir. Gostava de renovar, tem uma ideia, é estratégica essa renovação de Leonardo Jardim? Eu estaria a fazer já o processo de negociação com o Leonardo Jardim. Não? Portanto não vai querer... Não, deixe-me lá depois conversar, até para depois haver alguma novidade. Tem uma cláusula de rescisão ao contrato do Leonardo Jardim? Sim. De 15 milhões? Exatamente. Portanto, não acha que é um valor que possa ser facilmente cumprido? Mas eu vou dizer uma coisa, eu qualquer dia, afinal, já paguei a dívida toda ao final de um ano e meio. Isto começa a ser tentador, sem dúvida nenhuma, porque o treinador 15 milhões, o William Carvalho 45, o Mané 45. Bem, eu acho é que disse que era o Leonardo Jardim que estava contente. Eu acho que agora os bancos devem estar em plena euforia. Nunca mais meio ano e se calhar paguei a dívida toda. Nunca se sentiu pressionado ou pelos bancos ou pelos fundos a vender nos jogadores? Eu sou perfeitamente pressionado diariamente, graças a Deus, pela minha mãe e pelo meu pai que ainda estão vivos, pela minha mulher que muito gosto e pela minha filha que muito amo, por isso são as únicas pressões na vida que eu sinto. Por mais ninguém, garantidamente por mais ninguém. O resto é fé de ver. Também faz parte da vida. Trabalho, eu, o Sporting, vivo com uma grande emoção. Mas depois, enquanto estou aqui como Presidente, estou também a trabalhar, é isso que os Sportingistas querem. A partir daí, a minha emoção é perfeitamente adequada ao resultado que eu preciso enquanto Presidente do Sporting. E já que estamos a falar de dinheiro, jogadores, passes, O pagamento integral da dívida em 6 meses. Isso vende a toda a gente, mas também depois fica sem equipa, também qual é a piada? Não, eu acho é que não vai acontecer nada disso que se está a falar, mas pronto. Mas um dos seus pontos no projeto inicial que tinha para o Sporting, naquilo que apresentou aos sócios, era, por exemplo, estabelecer um teto salarial para a equipa principal de futebol. Existe esse teto salarial neste momento no Sporting? Existe muito bom senso e ideias muito claras em todo o universo do Sporting daquilo que é o normal para cada uma das funções que as pessoas desempenham.
Vai desde o porteiro até ao secretariado, até aos diretores, até aos treinadores e até aos jogadores. Portanto, essa ideia está perfeitamente desenhada e delineada e é a partir daí que fazemos uma... Qual é o custo com o jogador mais caro do Sporting, por exemplo? Não vai dizer. Se eu lhe fosse dizer isso, estava a dar armas aos meus clubes rivais. Então, eu já disse. Sabe-se quanto é que ganha o Bruno Carvalho, pelo menos? Muito dinheiro e gastar muito. Quanto é com... Quanto é que ganhava o Bruno Carvalho como presidente do Sporting? Pelo menos ao início falou-se sobre isso. Sim, e é público, não é? E é público. Portanto, eu perguntava porque, sendo público o que ganha o presidente do Sporting, daí a minha Agora pergunta. já viu o assédio que há pelo presidente do Sporting. Tem Neste momento cláusula a cláusula de vai por 250 Pois é, milhões. qual é que é a sua E cláusula? vou-lhe dizer uma coisa, olha, que um dia batem, não é? Bruno Carvalho, nós vamos sair para um brevíssimo intervalo, são apenas 2 minutos, e depois voltamos para discutir assuntos quentes da atualidade. Até já. Foi mesmo um brevíssimo intervalo, já estamos de volta e prometemos, o Joaquim prometeu na saída que faltavam alguns temas quentes para esta entrevista. Quando começou, abriu imensas frentes de batalha, de algumas delas já falámos, com a banca, a reestruturação da dívida, até com os empresários, mas temos que falar dos seus rivais, dos rivais desportivos, que se tornaram também alguns deles mais rivais neste último ano. Houve um corte de relações com o Futebol Clube do Porto. Os motivos são mais ou menos conhecidos, teve a ver inicialmente com a questão João Moutinho, mas esse corte de relações mantém-se porque o seu paradigma como presidente está muito distante do paradigma do Futebol Clube do Porto. Deixe-me só mais uma vez fazer aqui uma correção. Não tem nada a ver com João Moutinho, absolutamente nenhum. Tem a ver, pura e simplesmente, com o facto de um vice-presidente do Futebol Clube do Porto ter sido grosseiro e indelicado com o presidente do Sporting Clube de Portugal. A partir daí, as instituições tomam as decisões que decidem e o Futebol Clube do Porto achou, na sua arrogância habitual, que não devia fazer absolutamente nada e não havia mais nada a fazer quando os problemas têm este nível logo, senão haver um corte de relações institucionais. Não teve absolutamente nada a ver com o João Moutinho nenhum, teve a ver pura e simplesmente com má educação. O que está para trás, ou seja, o que está para trás dessa história, quando eu falava no processo de João Moutinho, tem a ver exatamente com a venda dele, as suas declarações, e o Porto se, por exemplo, depois reagiu. Se as pessoas se lembram que a última vez que o Futebol Clube do Porto esteve em Alvalade, creio que foi a última vez, ainda antes da minha presidência, que houve cenas de pugilato na tribuna, se calhar teve a ver com o João Moutinho. Portanto, isto é recorrente e o Sporting aceitava tudo isto, nunca hei de perceber porquê, e aquilo que se decidiu foi quando não há respeito não pode haver relações. Nunca soube viver no meio da hipocrisia, nunca fui hipócrita, sou muito frontal, muito direto. Há pessoas que gostam, há pessoas que não gostam, mas era impossível manter. Isto não tem nada a ver com a rivalidade ou não. Se me disser se eu equaciono há alguma vez haver um clima entre os três grandes, os chamados três grandes, de normalidade naquilo que tem que ser uma perspectiva para o futebol português, acredito, ainda sou novo, se calhar daqui a algumas décadas. Mas não acredita se for Bruno Carvalho, Jorge Nuno Pinto da Costa e Luís Filipe Vieira? Não, isso não, é impossível. Não de todo. Não sei se é impossível ou não, nunca sabemos que é impossível, mas não me parece ser minimamente possível. Agora, há outra coisa que é uma verdade. Qualquer um de nós quer o pódio, quer o primeiro lugar. E para se obter o primeiro lugar não se pode andar aqui com alianças à esquerda e à direita, para cima e para baixo, porque queremos o mesmo lugar. Aqui não se pode transformar em AC. Está a falar para mim naquilo que são duas questões diferentes. Há a questão desportiva, em que os três lutam pelo pódio e aí nunca podem ser convergentes, mas há a questão em que falava há pouco... Mas já foram várias vezes, sempre em detrimento do Sporting. Mas consigo não será? Não, de todo. A outra questão será a tal convergência que será muitas vezes necessária
pelo futebol português? Porque aqui, no fundo, nós estamos a falar de, como se fosse numa empresa, os 3 principais administradores da empresa que, ao estarem em guerra, acabam por desvalorizar o produto que vendem, que é o produto de futebol. Isso também é não perceber o produto de futebol, porque o produto de futebol também gosta um bocadinho de picante e de lume, e de vida, e de fogo. Quer dizer, às vezes transforma-se em exagero algo. Por exemplo, está à espera de um clima hostil. Sim, estou à espera de um clima hostil. Bem, ele pediu para levar, ele pediu, pronto, então é hostil. Não podemos ser loucos, temos que ter a noção que o futebol também é espetáculo, o futebol também é... Tem várias coisas, não se joga apenas no dia-a-dia. Mas essa guerra é espetacular? Não é se a guerra é espetacular ou não. Se fôssemos todos pessoas extremamente inteligentes, se calhar saberíamos gerir tudo aquilo que envolve um espetáculo, e futebol também é espetáculo. Agora, pegando naquilo que me disse, se eu reconheço no Porto ou no Benfica a mesma visão que tenho para o futebol português, nada, zero. Até porque vejo um futebol português alterado, com regras claras, não manipulável, um futebol português desenvolvido, um futebol português que queira trazer competitividade, um futebol português preocupado em trazer as equipas. Mas isso não precisa dos 3 presidentes mais a remar para o mesmo lado? A ver se lhe consigo explicar. Lembra-se do período da Guerra Fria. Você não tinha propriamente os Estados Unidos e a União Soviética a remar para o mesmo lado. Mas também não houve a Terceira Guerra Mundial. Havia um pacto de não agressão. O que é que significa... é um pacto fantástico. Já que era um pacto fantástico. O que é que acontece? Para as coisas evoluírem, não é a questão da guerra ou da paz que fará com que evolua. Tem a ver com se ter a mesma noção daquilo que é o negócio. E o Sporting Clube Portugal, eu ia lhe dizer, tem a noção que é preciso dar mais competitividade ao futebol português, é preciso dar outra atenção às chamadas equipas mais pequenas, porque seria bom haver mais rotatividade, tem que se dar bastante atenção àquilo que é a segunda liga para ter mais competitividade também. É preciso regras absolutamente claras para que não haja nenhum género de clube que tenha qualquer tipo de influência naquilo que são os centros de decisão, qualquer tipo de influência nefasta, porque de influência havemos de ter todos que ter alguma coisa. E neste momento, os 3 grandes, o Sporting é o único que tem essa completa visão, porque já no Sporting a tive. Quando diziam a certa altura, bem, o Bruno Carvalho um dia para chegar ao Sporting vai ter que se aliar com os seus mal ou bem, vai ter que se aliar com alguém dentro do Sporting. Eu não fiz isso. Aquilo que fiz foi, apresentei um projeto, as pessoas foram confiando, fui às eleições, não fui empossado da primeira, fui empossado da segunda, vim à luta. Nunca me escondi por trás da crise ou da má situação do Sporting, para nada, dou o corpo à bala, não tenho problema absolutamente nenhum em termos de defesa do Sporting. Muitas vezes, naquilo que poderia ser uma vida muito mais facilitada, porque se ficássemos em 4º lugar já era muito melhor, porque se eu me desse bem com toda a gente também era muito melhor. E aquilo que eu fiz é luto exatamente por aquilo que eu acredito, e tenho sempre um sentido de justiça naquilo que faço e na maneira como me movo. Agora, o futebol vai ter que avançar, de facto, vai ter que avançar. Nunca será, e custa-me dizer isso, nunca será por convergência dos 3 grandes. Porque sempre que houve convergência, a base foi hipocrisia, e comigo não contam para isso. Mas o Bruno Carvalho não reconhece nenhum mérito na gestão, por exemplo, do Futebol Clube do Porto, que é o clube que tem ganho em Portugal quase todos os títulos. Na Europa foi campeão europeu
ganhou a taça... É fácil responder. Taça dos Campeões Europeus, ganhou a taça UEFA, ligou a Liga Europa. O currículo é impressionante. Agora, é um clube que vende como ninguém na Europa. Portanto, não reconhece ao Futebol Clube do Porto talento de gestão. Deixe-me lhe dizer o seguinte. Mais uma vez vou explicar, tudo tem uma causa. Em primeiro lugar, pegando num ponto específico, se tiver a noção da dívida do Futebol Clube do Porto e das vendas que fez, começa logo a achar que há algo estranho por aí. Mas sim, senhora, acha que gasta demais, tem esse título. Não, eu acho é que depois do que vende fica pouco para o clube, senão não tinha as dívidas que tem. Mas o Real Madrid também tem uma dívida astronómica, outros clubes também a têm. Sim, sabe que nós tivemos uma pessoa no Sporting que falava bastante do Real Madrid e do Barcelona e depois deu o que deu. Deixe-me lá dizer. Tudo bem, mas vou-lhe dizer qual é o meu problema e seria o problema de qualquer pessoa. Portugal, e não é desde que o Bruno Carvalho apareceu no Sporting Clube Portugal. Portugal, todos nós estamos habituados, e vocês fazem um programa sobre o desporto, estamos todos habituados a saber que lidamos no dia-a-dia e dizemos o futebol é corrupto, isto está tudo decidido, os árbitros isto, os clubes aquilo, este manda, o outro tem frutas, o outro apita, o outro tira. E isto é algo que há décadas se ouve falar no futebol português. De repente, há um conjunto de pessoas cheias de coragem que fazem um processo que se chama apito dourado. No apito dourado foram junto milhares de provas. Milhares de provas. E todos nós, se bem se mal, tivemos acesso a grande parte delas. Todos nós tivemos a consciência que realmente tudo aquilo que se dizia era verdade. Há clubes que usam a corrupção, há realmente as frutas e similares, há árbitros que são comprados. Isso foi público e notório. Como bons portugueses, dizíamos todos em sordina, bem, isto não vai dar em nada. Mas isso é porque, infelizmente, é aquilo que nos habituamos. E era uma das coisas que tinha que mudar neste país, é essa capacidade de raciocínio. Qual foi o resultado prático? Qual foi o resultado prático? Nós temos a noção clara que, por exemplo, o Futebol Clube do Porto utilizou durante largos anos práticas pouco recomendáveis. De repente a Justiça Desportiva faz uma coisa brilhante, que é, escolhe o campeonato onde o Futebol Clube do Porto ganhou com mais distância para o segundo sempre, retira-lhe 6 pontos e mantém-se campeão. Dá assim uns castigos para a esquerda e à direita sem sentido nenhum, mas depois chegamos à conclusão que isto tudo na justiça, em termos de justiça, chamemos-lhe normal, chegamos à conclusão que um juiz não pediu as escutas e as mesmas perderam a sua possibilidade de ser utilizadas. Acha que a influência do Porto chegava a esse ponto? Não. Isso é uma questão técnica. Ok, mas acha que o Porto tem alguma influência nisso? Mas espera. Tente entender o que eu lhe estou a dizer, que é isto. Houve vício, ponto. A justiça desportiva não se pode utilizar do facto de ter havido uma questão técnica nos tribunais normais para não atuar de forma decisiva naquilo que foi do conhecimento público. E é por isso que eu não dou crédito absolutamente nenhum. Porque isso é o mesmo que você me pedir para eu olhar para um ditador ou para olhar para um gestor que cometeu vários atos de fraude e dizer assim, mas veja bem o currículo do senhor. Epá, este senhor tem um grande currículo. Pois tem. A culpa de eu não dar crédito nenhum chama-se justiça desportiva. Não acredita, ponto. A culpa de nem eu, nem qualquer pessoa que tenha assistido ao apito dourado. Não acredita nem no Conselho de Disciplina, nem no Conselho de Justiça, não acredita em nada. Isso é uma forma brilhante de se dizer, porque, aliás, eu sou contra tudo e contra todos, não é? Então, vamos pegar outra vez no apito dourado.
para ver se você também acredita, você também é cidadão, também gosta de desporto, com certeza absoluta. Sim, senhor. Então vamos continuar este exemplo medonho do futebol português, que é o apito dourado. Ora, aquele tribunal que nós dizemos que é impossível de ser utilizado, porque senão aqui del Rey vem a FIFA, vem a UEFA, que são os tais tribunais normais, decidiram para algo que foi visto que era verdade, ponto. Tudo aquilo era verdade, não pode ser utilizado. Agora, que era verdade, não há dúvidas, porque não disseram que as escutas eram falsas e que a coisa foi montada, portanto, a verdade é aquela. Não puderam ser utilizadas, portanto, acabou a prova. Sim, senhor. Agora veja bem esta coisa brilhante. Nós não podemos utilizar a justiça chamada normal, porque senão é um horror, um devaneio. Mas Pinto da Costa e mais 2 ou 3 pessoas envolvidas no caso pôde fazer um recurso utilizando a decisão do Tribunal Normal que fez ao Conselho de Justiça. Portanto, veja bem, nós não podemos utilizar, mas quando dá jeito já podemos utilizar a decisão do Tribunal Normal para a Justiça Desportiva, como se tivesse alguma coisa a ver uma coisa com a outra. Uma coisa é, não posso utilizar a escuta porque não foi legal, outra coisa é, foi verdade. E a verdade é que o Conselho de Justiça deu provimento para o Conselho de Disciplina. Isto é loucura. Como é que quer que eu acredite? Portanto, assim, então eu vou-lhe fazer a pergunta de forma clara e objetiva. Não acredita no Conselho de Justiça, no Conselho de Disciplina? Não acredita na justiça do futebol português? Mas que lhe dei factos. Agora, mas eu estou-lhe a fazer a pergunta. Então pronto, é lógico que não. Mas com factos. Mas o Sporting não é também porque sou contra tudo e contra todos. Mas o Sporting, por exemplo, quando decide recorrer para essas instâncias, está a recorrer, se pensar recorrer para essas instâncias, não é? E já recorreu, por exemplo, no caso da Taça da Liga. E correu ótimo. Recorre, mas já não está a acreditar em nada. Não, mas correu ótimo. Aliás, as gravações que vieram, que foram divulgadas, não é? Mostraram o que brilhantismo que foi o senhor juiz Herculano Lima. Brilhante. Qualquer coisa de um profissionalismo, foi absolutamente brilhante o senhor. Nada cluísta, nada. Aquilo é de uma isenção total. Total, não tenho dúvida nenhuma. Ou seja, quando se referia aos momentos do Porto e à questão se acreditava ou não acreditava, porque é que não dava mérito, utilizou sempre o verbo no passado, mas depreende que continua a utilizar o verbo no presente. Em relação ao momento, à eu questão não consigo. Eu sei que temos vários casos na nossa sociedade que as pessoas dizem: ele até roubava, mas não fez mal. Ele não fez mal. Eu não consigo ser uma pessoa assim. Eu não consigo dar valor àquele que tenha noção completa que utilizou. Mas no presente continua a achar que o Porto recorre a esses expedientes? Isso não tem nada a ver com isso. Isso é um problema de alguém hoje ter que um dia descobrir e ver. E o Porto hoje... O Sporting é prejudicado, nós recorremos àquilo que são os meios e somos verdadeiramente gozados, como se viu nas gravações do senhor juiz Herculano Lima. Viu-se perfeitamente que o Sporting foi gozado em todo aquelas intervenções que se ouviram, que foram públicas durante o processo. Isso não é correto. Mas hoje continua a acreditar que há práticas pouco saudáveis no futebol português? Eu hoje continuo a acreditar que continua-se a deixar de lado um dos assuntos que é dos episódios mais vergonhosos da história do futebol, e se continuamos a deixar de lado é porque algo não deve estar bem. Porque no dia em que quisermos alterar, não podemos todos fingir, incluindo o Governo, que o apito dourado não é uma realidade. Ou seja, hoje continua a não acreditar na arbitragem? Não tem nada a ver. O chamar o apito não é só uma questão de arbitragem ou não arbitragem. Tem a ver com práticas pouco saudáveis de clubes e como se foi vendo a nível... as coisas não eram só a nível nacional, eram também a nível internacional. Isso eu não estou a dizer nada de cor, é a verdade do processo. A arbitragem já é outro assunto que podemos falar. E já agora podemos ir por aí. A arbitragem, acredita na arbitragem em Portugal? Somos o clube que mais tem defendido a arbitragem. Acha? Acho. Acha mesmo. Porque... Acho que não é essa ideia que passa pública de todo. Porque nós não podemos, porque não temos ao nosso dispor os 527 jornais que saem diariamente e os 325 programas
que de hora a hora falam no futebol. Explico rapidamente. Agradecia. O Sporting Clube de Portugal fez eu acho que conjunto de tem noção que propostas. não é essa a ideia que a opinião pública tem do discurso do Sporting para com a arbitragem. Como já viu, eu também sou bastante crítico com factos daquilo que é a comunicação social e o seu papel na sociedade. Mas, porque não tenho dúvida nenhuma que a opinião é diferente, porque as pessoas não são honestas intelectualmente a fazer as suas análises. Explique-lhe com o máximo de rapidez possível. E não estou aqui a falar de vocês, estou a falar em termos daquilo que leio no dia-a-dia, de disparates que se lê, e depois os árbitros também leem e as pessoas também leem e vão assimilando. Explico. O Sporting Clube de Portugal foi o único clube que fez um conjunto de propostas, que não é um conjunto de filosofias, é um conjunto de propostas concretas, e inclusivamente com textos de regulamento e de lei que nós achávamos que deviam ser alterados e com as respectivas alterações. Fez um trabalho muito bom em vários aspectos, vai desde a violência ao policiamento, ao contrato Os 12 coletivo. pontos que apresentaram ao Presidente da República, na Liga. Passo número um dos pontos era arbitragem, melhoria da arbitragem e factos concretos para melhorar a arbitragem. Deixe-me só dizer isto. Eu tenho que lhe fazer uma pergunta. Mas o Sporting Clube de Portugal entrega essa documentação e a primeira coisa que é brindado é com uma entrevista do Presidente da Comissão de Arbitragem, Vítor Pereira, que diz que as propostas do Sporting não tinham interesse absolutamente nenhum. Quando tinha estado reunido com o Sporting, e não foi nada disso que tinha dito ao Sporting. Portanto, tratamento número 1, digamos, Conselho de Arbitragem 1, Sporting 0. Ok, continuemos. Eu, enquanto Presidente do Sporting, tive muito poucas intervenções ainda sobre a arbitragem. Queria processar os árbitros, acusá-los de danos ao Sporting. Acha que isso é defender a Você arbitragem? guardou essa, mas Não, vai ter que esperar até ao fim, porque agora vou explicar a história. Sim, desculpe, Terra tem toda a razão, peço O que desculpa. está a dizer isto é de agora. Sim, claro. Mas tem que fazer a história, porque é isso que um jornalista faz. Faz uma história para perceber porque é que se faz. Estou Espera. a remeter-me a factos Proposta. também. Sim, senhora. O Sporting pouco falou sobre a arbitragem. Quando falou de coisas concretas e que os experts deram todas razão ao Sporting. A arbitragem do João Capela, a arbitragem do Duarte Gomes. Sempre que falei, a palavra que surgiu logo de seguida foi punição exemplar. E eu gostava que as pessoas fizessem a análise do que eu disse e porque é que eu até hoje ainda não fui nada punido, nem exemplarmente, nem de maneira nenhuma. Já está a Comissão de Arbitragem 1, Sporting 0, não se esqueça. Agora vamos ao dado seguinte. O Sr. Pinto da Costa dá uma entrevista absolutamente avassaladora para todos os lados, incluindo a arbitragem. Sabe o que é que aconteceu a seguir? Aparece um responsável da arbitragem a dizer sim, realmente o árbitro não teve muito bem. E depois lá aparece uma vozinha por trás que diz, e punição exemplar? E a punição exemplar. Mas o árbitro pediu desculpa. Ao Sporting nunca foi dito isto. Depois veio Salvador, presidente do Braga. Bem, eu nem quero dizer o que é que foram aquelas palavras. Logo de seguida veio uma pessoa dizer, com responsabilidade, realmente o árbitro não teve muito bem. E depois lá veio a palavrazinha punição exemplar. Portanto, Comissão de Arbitragem 2, Sporting 0. E quando vem Bruno Carvalho dizer vou processar os árbitros que eles causaram danos... Vamos continuar. Ou então quando dizer que o campo está sempre a descair para o mesmo lado... Sim, vamos continuar. Vamos continuar. Depois, o Sporting Clube de Portugal faz uma conferência, ou uma apresentação, onde pela primeira vez um clube, e quem é que deu eco a isto? Ninguém. Foram sempre pela parte negativa. Onde pela primeira vez um clube assume publicamente os jogos onde foi grosseiramente beneficiado, então, mas queria que fosse a sua, não, quando claro, você quiser fazer um quadro, faça. Claro. Pronto, agora deixe-me lá continuar. E se calhar podemos não ter a mesma opinião. O Sporting fez um texto, um quadro, onde foi, é que você nem ouve, beneficiado, mas eu ouço, não é eu prejudicado, ouvi. não, beneficiado, nunca vi isto. Você nunca, desculpe, você nunca viu isto. Com toda a atenção essa conferência de imprensa. Segundo, onde é que foi prejudicado? É a nossa opinião, claro que é a nossa opinião. Claro.
como era a opinião de Luís Filipe Vieira, à sexta jornada, e não foi há 10 anos, foi sexta jornada, que o Benfica tinha sido incompetente, que o árbitro tinha sido incompetente, já lhe tinham roubado 4 penaltis e 3 fora de jogo. Mas não dá eco, sabe porquê? Porque há outro tratamento por parte da comunicação social. Eu cheguei agora, chatei muita gente, mas não há grande diferença. Chamar incompetentes, que já arrumaram 4 penaltis, também é na opinião dele. Então vamos dizer assim, isso é a opinião dele. Pronto, gosto. É a opinião dele, de facto. Deixe-me continuar. Nós dissemos onde fomos beneficiados e prejudicados. A seguir, eu julgo... relembro também que deve ter muitos exemplos de presidentes que acabaram de fazer um jogo miserável, que foi o nosso jogo, na Luz, e que diz que o árbitro teve excelente. Deve ter muitos exemplos para dizer disso. Chegou ao ponto, de repente, nós fazemos toda esta súmula, que é a nossa, claro que é a nossa, não pode ser a sua, não pode ser tem que ser a nossa. E dizemos, chega. Mas Nós acho que andamos a levar andamos a levar as nossas propostas aos grupos parlamentares, ao Governo, ao Presidente da República, à Liga, à Federação. Somos maltratados, são entrevistas vergonhosas a dizer que não tem interesse absolutamente nenhum. Abrimos a boca é punição exemplar, os outros abrem a boca a dizer a maior parte de barbaridades e estão todos... E tem que se dizer chega. Como é óbvio, nós andamos aqui a trabalhar, nós não andamos aqui a passar o tempo. As pessoas vão ao futebol como um meio de diversão. Eu trabalho aqui, isto não é um meio de diversão para mim, é o meu trabalho. E tenho como função defender com todas as forças aquilo que fiz. Aquilo que é o Sporting Clube de Portugal. Agora, foi isso que dissemos. Ponto. Não vamos... Quer lá saber se o Futebol Clube do Porto vai não sei quê, de coação. Isso é das maiores barbaridades. Hoje apresentou uma queixa... apresentou uma queixa dizendo que, alegando visível e notória violência moral para constranger a atuação dos árbitros e outros dirigentes esportivos. E pede o Futebol Clube do Porto, perante o artigo 66, que o Sporting perca os 3 pontos do jogo. E penso que se lê melhor que o Presidente do Sporting seja enforcado. Deixe-me lá dizer uma coisa. Não está, mas está nas entrelinhas. Deixe-me lá dizer o seguinte. De certeza que esse comunicado acaba dizendo o seguinte, que o Futebol Clube do Porto, em 2011... colocou um processo num tribunal normal, o tal que é impossível de se colocar num tribunal normal, um processo contra a Liga e contra dirigentes da Liga, dirigentes que eram do Conselho de Disciplina, no valor de 8 milhões. Portanto, vou frisar melhor. Utilizou um tribunal normal, aquilo que é impossível, que não pode ser, aqui de El Rei, porque vem a FIFA e a UEFA dá um tal e nós ainda descemos divisão, somos espera. Então, isso é um processo de coação. Porque houve um conselho de disciplina que tem sobre ele uma ação de 8 milhões. Agora, imagina o Conselho de Disciplina atual. Diz assim, oi, é melhor eu não decidir nada contra, porque também posso levar um processo. Então isto também é coação? Nós estamos quase a terminar esta nossa entrevista. Bruno Carvalho, os árbitros portugueses são bons ou não? Os árbitros portugueses prejudicam o Sporting de forma propositada ou não? Os árbitros portugueses... existem árbitros bons e existem árbitros maus. Os árbitros portugueses, independentemente do que fosse ou não as diretivas da FIFA, deviam dizer que queriam melhores condições para aquilo que é a sua função. E melhores condições seria utilização de meios tecnológicos para evitar o erro grosseiro. Mas prejudicam o Sporting ou não de forma propositada? Há vários árbitros que são incompetentes, sem dúvida nenhuma. Mas há uma questão de serem só incompetentes ou terem uma agenda para essa incompetência? Aquilo que nós já dissemos foi claro, isso e é factual. O Sporting Clube Portugal e podem fazer, os outros clubes podem fazer a análise deles. Enquanto não fizerem, faz o Sporting. O Sporting Clube Portugal, naquilo que é a sua conclusão e visão, e não teve medo de a mostrar para que as pessoas pudessem debater caso a caso, mas as pessoas não debatem caso a caso, as pessoas inventam. Porque nós fomos claros, cada jogo, cada jogada, o quê, porquê e como. Esteja bem ou esteja mal. E aquilo que chegámos à conclusão foi,
Sport Lisboa e Benfica, 1 ponto a mais. Futebol Clube do Porto, 1 a 3 pontos a mais. E o Sporting, menos 7 pontos. Portanto, a partir daqui, aquilo que nós dizemos é, não pode ser. Nós não queremos ser sempre o clube que é mais prejudicado por erros grosseiros de Reforço a minha arbitragem. pergunta. Há uma questão que é a incompetência e há uma questão que é haver uma agenda por trás dessa Eu não incompetência. tenho dúvida nenhuma que a arbitragem necessita de alterações e por isso fizemos propostas que visam melhorar a arbitragem, prestigiar a arbitragem, porque aquilo que queremos é bons árbitros, prestigiados, portanto estamos a favor da arbitragem. Aquilo que dizemos é, assim como achamos que nos dirigentes há bons e maus, como achamos que nos dirigentes há incompetentes e competentes, como achamos que nos dirigentes há quem utilize meios ilícitos e outros que se regem pelas regras da sociedade, aquilo que achamos dos árbitros é que há bons e maus e deviam ser os próprios árbitros a ter a vontade daqueles que não são competentes não continuarem porque estragam aquilo que é a imagem da arbitragem. Se o Benfica vencer o campeonato, e tendo em conta aquilo que disse ao presidente do Benfica ao telefone, creio eu, que um dos bons reforços foi as nomeações, acha que se o Benfica for campeão há uma percentagem de ajuda, entre aspas, da arbitragem? Eu acho que se o Benfica for campeão, os benfiquistas vão ficar todos muito felizes e contentes, têm todo o direito a isso. Até agora, e ainda faltam 6 jogos, portanto, pode mudar a minha análise, faltam 6 jogos, não merecem estar no primeiro lugar, ponto. Independentemente de poderem todos fazer uma grande festa. Neste momento, pela análise que fizemos, não merecem estar no primeiro lugar, ponto. Agora, se no final merecem, se não merecem, se deixam de merecer, erros grosseiros, sim, como é lógico, erros grosseiros de arbitragem, como é óbvio. Agora, aquilo que eu digo é, com certeza absoluta, que onde ficar todos muito contentes, muito satisfeitos, agora anda tudo muito chateado comigo, é a minha visão. Dizendo, se eu assumo, coisa que nunca ninguém viu e ninguém dá valor, porque dá valor ao Bruno Carvalho, é passar um atestado de parvoíce a uma série de pessoas. Nunca nenhum presidente foi capaz de chegar e dizer assim, vejam, numa época, quais foram os erros grosseiros a favor. Até colocámos um erro grosseiro a nosso favor no jogo com o Benfica. Bruno Carvalho, temos que acabar. Uma pergunta rápida, telegráfica. Quando é que espera ser campeão pelo Sporting? Daqui a quanto tempo? Espero muito em breve, porque o Sporting tem que ser isso e a partir da próxima época nós temos que assumir aquilo que é natural para nós, que é ser candidatos ao título. Muito obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado. Até à próxima. Muito obrigado.